Paz e bem a todos, muito obrigado. Você que nos acompanha para mais um episódio da nossa caminhada Amor de Todos os Santos aqui no podcast Vozes do Céu. Hoje é com muito prazer que eu recebo esse convidado maravilhoso, nosso amigo Jorge Maria. Jorge, muito obrigado por você ter aceitado, pelo seu sim, de estar aqui conosco. Eu que agradeço, boa noite a todos, né? Sejam todos bem-vindos, paz e bem, salve Maria Imaculada, né? Então, assim, eu agradeço desde já esse convite e para mim é uma honra sempre dizer sim para a obra de Deus, porque foi aquilo que Deus sempre colocou no meu coração. Um dia eu entendi o chamado e o porquê Deus me escolheu, né? Hoje estamos aqui, então Amém. quero partilhar um pouquinho hoje aqui com vocês sobre a minha vida, sobre a minha história, que a gente possa, aí ao longo desse podcast, a gente vai adentrando naquilo que é os mistérios da Santa Mãe Igreja. Amém, meu irmão. Eu vejo assim na sua voz uma firmeza quando falo da nossa mãe, né? E ela, não por acaso, foi a que você escolheu. Como vocês sabem, no nosso podcast esse ano, nós estamos fazendo, nessa temporada, o Amor de Todos os Santos. E diferente de outros programas ou de outro tipo de entrega, é o convidado que traz para a gente o santo que ele escolheu. Eu vinha no carro conversando com o Jorge em relação à escolha dos santos, né? E quando ele falou Nossa Senhora, eu fiquei meio aliviado, sabe? Porque eu fiquei, será que alguém vai trazer Nossa Senhora? Será que alguém vai rezar e vai sair Nossa Senhora? E graças a Deus, meu irmão, eu encontrei você para falar da minha mãe. Quando foi feito o convite, eu confesso que eu fiquei assim pensando um pouco como seria, mas logo Deus já colocou no meu coração, né? Eu sou mariano, fervoroso e não tem como aonde eu ir e não falar da nossa mãe. Então hoje eu trago a Virgem Maria para que nós possamos adentrar naquilo que são as verdades fundamentais, né? E eu quero trazer também o porquê que nós devemos ter a devoção ao santo, porque isso é importante. Como o próprio tema é o amor de todos os santos, mas nós devemos saber o porquê que nós temos que ter uma devoção ao santo, né? E eu confesso para vocês que a Virgem Maria, ela me fitou. A Virgem Maria, ela me pegou e graças a Deus dela, de nosso Senhor Jesus Cristo, eu não quero me largar mais. Né? Jorge, como é que foi esse primeiro contato? Como é que foi esse primeiro amor por Nossa Senhora? Eu lembro muito bem a minha experiência do primeiro amor com Cristo, sabe? Eu lembro que foi algo muito grandioso e foi algo muito acolhedor, né? E eu não me recordo muito bem do meu primeiro contato a Nossa Senhora, mas eu me recordo da proteção, eu me recordo de quando eu precisei, eu perdi minha avó, e eu lembro que logo assim que eu perdi minha avó, eu vi a minha avó subindo no encontro que eu fiz chamado Manaine, no Valparaíso. E eu lembro que eu vi a minha avó subindo assim num tecido azul. E quando eu vi isso, eu procurei saber de onde que era aquele tecido azul. E eu tinha 16, 17 anos. E eu lembro que eu vi isso. E eu nunca tirei da minha memória. E no último dia, tem um momento, vou dar um spoiler para quem nunca fez uma Manaim, tem um momento que eles chegam com a imagem de Nossa Senhora, não sei se é assim ainda, e mesmo sendo a imagem, sabe, eu vi que aquela tonalidade de azul era exatamente a tonalidade que minha avó tava subindo. Desde ali eu sinto essa proteção de mãe, sabe? Desde ali eu sinto esse carinho, esse apego. Essa é a minha experiência. E como é que foi a sua experiência com Nossa Senhora? Então, para contar a minha experiência, eu quero, então, primeiramente me apresentar, né? Então, como já foi falado, eu sou o Jorge Maria, tenho 35 anos, sou casado com a Jéssica Kelly, temos 2 filhos, a Júlia e o Davi, e sou da comunidade missionária mariana, e a minha experiência com Nossa Senhora começou muito cedo, mas antes eu não percebia. Eu precisei passar por muitas coisas na minha vida, na minha história, para perceber um dia
do amor que Nossa Senhora tinha para comigo, do amor de Deus para comigo. Então, assim, resumidamente falando, o inimigo ele já tentou desde muito cedo contra a minha vida. Pelo menos foram umas 5, 6 vezes. Quando eu tinha apenas 3 anos de idade, eu estudava na escola classe 111 Sul, ali próximo ao Eixão, ao Eixinho, e eu fugi da escola com apenas 3 anos de idade, era por volta de 11h55, ia dar meio-dia, e aí eu mais um coleguinha, nós fugimos, atravessamos o Eixinho, e quando chegamos no Eixão, uma mulher que é amiga da minha mãe chegou a ver aquelas 2 crianças e ficou em estado de choque ao ver aquelas 2 crianças ali. E nós começamos a atravessar o Eixão correndo. Então essa foi a primeira vez que eu tive um livramento de morte. Né? Ela conta que quando a gente começou a atravessar, e para quem conhece o Eixão, nesse horário de meio-dia é horário de rush, horário que as pessoas estão saindo do serviço para almoçar, outras pessoas estão chegando, pessoas estão saindo das escolas, então o fluxo de carros é muito grande. Mas ela contou que naquele momento que a gente atravessava a pista, não passava nenhum carro. Quando nós chegamos do outro lado da pista, colocamos o nosso pezinho lá, os carros começaram a passar, que ela relata que não tinha como ninguém passar naquele momento ali, de tantos carros que passavam. Então essa foi a primeira vez que eu tive um livramento de morte. E ainda com 3, 4 anos de idade, por exemplo, um portão da minha casa, que pesava na época uns 100 quilos, portão de ferro, caiu em cima de mim. Eu tinha na época uns 15, 20 quilos no máximo, né? E eu tive apenas arranhões. Ainda com 3 para 4 anos de idade, eu coloquei a minha cabeça na janela, que ficava na sala lá de casa, e o sofá ficava embaixo dessa janela. E eu brincando ali, inocente, né, uma brincadeira de criança, o meu pé escorregou e eu estava com a cabeça para fora da janela no buraco. Então eu comecei a ser asfixiado. E aí o meu irmão estava ali perto também, ele gritava assim, o Jorge vai morrer, o Jorge vai morrer. E aí a moça que trabalhava lá em casa, ela achou que a gente estava brincando, mas quando meu irmão foi falando sério, foi repetindo várias vezes, ela viu que não era uma brincadeira. E na rua onde eu morava, ali do Colégio CO, onde minha mãe mora até hoje lá. Era uma rua onde passavam muitas pessoas, mas naquele dia a rua estava vazia, não passava ninguém. O fluxo de pessoas ali era muito grande. Mas, por providência divina, Deus enviou um rapaz, esse rapaz entrou lá, a menina pediu socorro, ele abriu a janela com as mãos e eu já estava ficando quase roxo. E aí ele tirou a minha cabeça lá de dentro. Com 5 anos de idade, para você ter uma ideia, eu fui um menino muito travesso, né? E eu, com 5 anos de idade, estava na casa da minha avó. Minha avó, por um descuido dela, ela deixou 1 litro de água sanitária aberto. E aí eu fui lá e bebi meio litro dessa água sanitária. E você imagina o que a água sanitária faz no corpo de uma pessoa, numa roupa, o que ela faz no corpo de uma criança? Mas por providência divina, aquele dia era dia de uma enfermeira estar lá para cuidar do meu avô, que sofria com diabetes, tinha problemas cardíacos. Então ela chegou naquele exato momento, fez o processo de desintoxicação alimentar e mais uma vez eu fui livrado de morte. Então eu fui crescendo, minha família sempre foi muito católica, eu fui crescendo dentro da igreja, fiz catequese. Com 9 anos de idade, eu comecei a roubar dentro dos mercados da cidade, né? Tive contato com cigarro. Muitas vezes a gente roubava ali, meu irmão, dinheiro da carteira do meu pai, do bolso do meu pai, da bolsa da minha mãe, para comprar cigarro picado, para comprar doce. E aí foi crescendo em nós isso. A gente começou em casa, depois foi para a rua e dava muito calote, né, nas padarias, quando eu já estudava no Valparaíso, enfim. Perdi a minha virgindade em uma casa de garotas de programa, com 15 anos de idade. Com 15 anos de idade também eu tive o contato com a primeira arma, ao qual eu empunhei nas minhas mãos. E também tive o contato com a minha primeira droga também, que foi o anabolizante. Hoje pode não parecer que eu estou magrinho, mas na época eu era bem fortinho. Na época de 2004, 2005, 2006. E depois eu fui conhecendo a bebida, conheci a maconha e por aí vai. No ano de 2007, tentaram me assassinar aqui na cidade ocidental, onde o rapaz, a queima-roupa, ele deu um primeiro disparo
e foi a mais ou menos 1 meio de distância. Então, naquela noite a gente conversava em frente à casa da minha mãe e um carro saiu de dentro de um beco. Esse carro saiu de dentro desse beco e aí com as luzes todas apagadas, quando a gente deu por si, o carro já estava próximo de nós. Então nós falamos assim, não vamos entrar porque senão essas pessoas vão ver onde a gente mora e aí pode querer fazer alguma coisa. E aí aquele rapaz olhou para mim e eu falo para vocês que foi a primeira vez que eu vi o rosto de Satanás na minha frente. Aquela pessoa toda desfigurada, com certeza estava sobre o efeito de drogas, né? E então ela olhava para mim e com uma cara muito furiosa, uma cara de raiva, sabe? E eu não entendia o porquê daquilo, eu não era uma pessoa que arrumava confusão, eu arrumei uma confusão na minha vida aqui uma vez na cidade e só. Então esse carro saiu, desceu mais ou menos uns 20 metros a rua, e aí ele começou a acelerar. Quando a ré desse carro entrou, o carro parou na nossa frente a 1 metro e meio de distância. O rapaz que estava no carona, ele colocou um capuz no rosto, e aí ele sacou a arma. Quando ele sacou a arma, eu falei com o meu irmão assim, corre. Tava eu, meu irmão e um amigo, eles ficaram em estado de choque, e aí eu saí correndo, o carro arrancou atrás de mim. E aí foi quando ele efetuou o primeiro disparo. E aí eu escorreguei, eu lembro que a bala pegou na parede, o cascalho voou na minha cabeça. E aí Deus falou comigo naquela noite e falou assim, dá a volta para salvar o teu irmão. E aí eu dei a volta pelo carro, o rapaz sentou na janela do carro e descarregou um 38 na minha direção. Então esse foi mais uma vez que eu fui livrado de morte. E aí muitos anos depois, eu casei, comecei uma vida de adultério também. E hoje eu estar aqui, e diante de todos eu quero falar que a gente tem a devoção a um santo, mas eu sou devoto da minha esposa. Porque através do perdão de uma mulher que nem da igreja era, eu pude ver o rosto de Deus naquele dia. Eu falo para vocês que naquele dia que eu contei tudo para minha esposa e pedi perdão a ela, eu vi o Senhor. Então, muito tempo depois, quando eu comecei a passar por esse processo de conversão, que foi no ano de 2010, conheci os meninos do Ministério Eloí, da cidade ocidental, e aquelas crianças de 14, 15 anos foi com quem eu fui tendo as minhas primeiras experiências com o Espírito Santo, né? Comecei a me aprofundar mais nas coisas de Deus, enfim. E aí eu fiz um encontro da igreja chamado Renascer, e lá nesse Renascer um rapaz que não me conhecia virou para mim e falou assim, filho, Deus vai te levar para terras longínquas e você ainda vai fazer muito para o reino de Deus. Eu tomei posse daquela palavra, isso era em novembro de 2015. Em janeiro de 2016 eu me mudei para Natal. Lá foi onde, numa missa, eu conheci uma comunidade chamada Discípulos da Mãe de Deus, e eles estavam na missa convidando as pessoas para fazer a consagração à Nossa Senhora pelo método de São Luís Maria Grião de Montfort. E eu olhei para minha esposa e falei, vamos fazer? Aí ela, vamos. Eu já tinha um amor pela Virgem Maria, né, de conhecer sobre a vida da Virgem Maria nos encontros, já conhecia o que era um consagrado e eu queria me consagrar. E então, a gente fez esse curso, uma preparação de mais ou menos 1 ou 2 meses, e aí nos consagramos a Nossa Senhora, e foi o tempo de eu me consagrar e voltei para Brasília. Não aguentei ficar. Quando a gente foi para Brasília, para Natal, a gente foi na perspectiva de uma vida melhor, de uma qualidade de vida melhor. Mas chegando lá, Deus fez só o tempo de eu fazer a consagração e voltar, porque talvez aqui eu não faria a consagração. Deus precisou me levar para terras longínquas para que hoje eu pudesse estar aqui, falando para você que nos escuta, né? E quando eu tive a primeira experiência de poder pregar sobre a Virgem Maria, eu fiquei assim, ainda com dúvidas, mesmo sendo um consagrado. Por que eu tenho tanto amor por ela? E aí eu comecei a me questionar e um dia eu peguei o meu carro, fui na Subsecretaria de Educação no Novo Gama, e quando eu estava descendo ali o Céu Azul, tocou uma canção no carro que eu gosto muito, que é aquela canção Vem, Senhor Jesus. E aí eu comecei a entrar em oração naquele carro, e quando eu estava descendo, o corpo arrepiava.
Quando eu olhei para o lado, Jesus estava sentado do lado. Jesus estava sentado do lado do meu banco, ele olhava para mim e sorria. E ele só sorria. E naquele sorriso eu entendi tudo, né? Eu entendi que ele me escolheu. E aí, quando eu estava voltando do Novo Gama, eu liguei para minha mãe e falei assim: mãe, quando eu era pequeno, eu tive alguma madrinha de consagração? E ela falou: não, meu filho. Eu falei: mas a senhora, ninguém me apresentou, a Nossa Senhora, nada. Ela falou: não. E no momento que eu falava aqui com o aparelho no lado direito, Nossa Senhora sussurrou no meu ouvido esquerdo e falou assim: filho, indiretamente você foi consagrado a mim. Essa foi uma das primeiras experiências fortes que eu tive com a Nossa Senhora. Nessa mesma noite, eu tenho o costume de rezar na minha casa e com a Bíblia fechada, os olhos fechados, eu rezo e peço a Deus para falar comigo, para que Ele possa me trazer uma palavra. Naquela noite eu rezei e falei assim para Deus: Senhor, eu preciso saber por que eu tenho tanto amor pela Virgem Maria. Eu preciso saber que se de todas as vezes que eu tive um livramento de morte desde a minha infância, se foi pela intercessão dela. E aí eu rezei uma Ave Maria. Quando eu abri a Bíblia, coloquei o meu dedo em uma passagem e abri os olhos. Quando eu abri os olhos, essa passagem foi em Romanos 16, versículo 6. É bem curto e diz assim: saudai Maria, que tanto trabalhou por vós. Naquela noite eu pude entender a intercessão da Virgem Maria na minha vida e o porquê Deus me escolheu. E Deus me escolheu para que hoje eu pudesse fazer aquilo que é o lema da nossa comunidade missionária mariana: tornar a Virgem Maria mais amada, conhecida e honrada no mundo. Me lembra muito a responsabilidade que Maximiliano também teve com ela, né? De poder levar o nome dela à frente, de poder se sentir tocado por ela e ter esse contato de conversar com ela, de escutar a sua voz. E ontem o Eric falava algo que era exatamente assim: a gente não é escolhido, a gente não escolhe, a gente é escolhido, né? E quando a gente é escolhido e tem essa consciência de que Nossa Senhora ela tá com a gente, ela nos abraça, é mais leve, né? É mais suave. O fardo fica mais leve, né? Fica mais leve, né? E fica mais calmo também. Eu tenho também que a proteção de Nossa Senhora, ela consegue ser diferenciada de todas as outras. Você sente quando é a sua mãe que está te pegando no colo, você sente que é ela que está te protegendo. E eu me sinto muito grato por ela, sabe? Por ela me permitir a estar aqui hoje também. Eu tenho meu testemunho, e meu testemunho tem muito, muito dela. Porque muitas dores eu precisei curar. E ela me ajudou, e até hoje me ajuda em certos momentos da minha vida, sabe? E quando você falou Maria, eu trouxe esse alívio para mim, porque eu me sinto nessa missão, como você diz, de poder falar dela para mais pessoas. Eu acredito que isso daqui nada mais é do que o cumprimento da sua missão para ela. Esse momento aqui é você cumprindo a sua missão com Nossa Senhora. É você falando dela. Lógico que não acaba aqui, tá longe de acabar, com fé em Deus. Mas é um caminho, é uma parte. E é tão lindo escutar e saber que as pessoas também conseguem entender isso. Que não é só porque naquele tempo você não conhecia ela que não foi ela, né? Não é porque quando você tinha 3 anos de idade, que loucura, cara, você atravessar o Eixão, uma criança, atravessar o Eixão no horário de pico e não acontecer nada. Cara, você foi falando, eu fui lembrando da minha filha, porque assim, como pai, eu me preocupo. Ontem minha filha caiu aqui em casa e minha esposa até assustou, porque eu falei: minha filha! Porque acha que é menininha, sabe? Então assim, e você vê que tem uma proteção, você vê que é algo divino mesmo. E quantas experiências as pessoas já passaram e até agora não entenderam, né? Talvez essa mensagem seja para alguém específico que está em casa nesse momento, assistindo a gente, não sei se numa sexta-feira, ou numa terça-feira, ou numa quarta-feira, e precisa entender o que está acontecendo na vida dela, né?
Eu aprendi, eu vi nessas suas palavras, né? E a gente vê a questão de uma falta de simplicidade, né? Algo que eu aprendi durante a minha caminhada, aprendi com o tio Cássio e a tia Denise, que Deus ele age no simples e no extraordinário. Muitas vezes as pessoas elas ficam esperando o extraordinário de Deus, enquanto que a gente esquece de olhar para o simples. Deus age nas nossas vidas muitas vezes no simples e a gente não está sensível a isso, né? E é importante falar também de que antes da intercessão da Virgem Maria sobre a minha vida, sobre a sua vida que nos escuta hoje, maior é a misericórdia de Deus por cada um de nós, né? Porque para Nossa Senhora interceder também, Deus age também com o teu amor misericordioso por cada um de nós. A gente vai passar por muitos sofrimentos, por muitas tribulações, Deus não nos engana, né? Mas a diferença é que quando a gente tem Deus na nossa vida, quando a gente tem uma mãe, quando a gente tem a Virgem Maria do nosso lado, como a gente foi falado antes, o fardo fica mais leve, é mais fácil, né? Como diz São Luís Maria Grião de Montfort, ele vai dizer no Tratado da Verdadeira Devoção que a Virgem Maria ela é o caminho mais fácil, mais curto, perfeito e seguro de se ir até Jesus. Ele fala também que foi pelas mãos da Santíssima Virgem que Jesus veio até nós e também é pelas mãos dela que ele vai reinar no mundo e nós vamos a ele. Eu me recordo do seguinte, que muitas das vezes a gente prega sobre a parábola do filho pródigo, né? O filho que saiu da casa do pai, pediu sua herança, e aí quando já não tinha mais nada, quando ele estava no fundo do poço, não tinha amigos, ele toma uma decisão e diz, eu vou voltar. Mas é bem verdade também que quantos filhos não existem que são filhos pródigos em relação à mãe e que hoje precisam voltar para o colo da Virgem Maria. A gente precisa entender que hoje a devoção à Nossa Senhora não é uma devoção que nos afasta de Deus, como muitas pessoas propagam por aí. Não é idolatria, né? É não adorar, né? Isso. E a devoção à Nossa Senhora, ela nos remete, nós temos como fim último, e isso vai falar no Tratado da Verdadeira Devoção, que se qualquer devoção não tem o seu fim último como Jesus Cristo, ela é uma devoção falsa. Isso por quê? Para nos mostrar que a nossa igreja, a Igreja Católica Apostólica Romana, ela é cristocêntrica, onde Cristo é o centro. Eu costumo perguntar o seguinte, as pessoas conhecem Pelé, as pessoas conhecem Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho Gaúcho, Neymar e por aí tantos outros. Mas eu pergunto, será que alguém conhece o nome da mãe deles? Ou algum feito que a mãe deles tenha feito? Ninguém conhece. Exatamente. Por quê? Porque o centro sempre foram eles. E na nossa fé não é diferente. O centro sempre foi Jesus. Nossa Senhora é aquela mulher que nós podemos aprender com ela a humildade, né? Ela sempre se manteve ali no escondimento, porque quem tinha que aparecer era seu filho Jesus. E a gente precisa entender aquilo que muitos dos nossos irmãos, né, de outras denominações, eles às vezes nos acusam, como você bem falou, que nós somos idólatras, que nós adoramos uma mulher, que nós adoramos imagens e colocamos ela na frente de Deus, mas nós temos que aprender os cultos existentes na igreja. Existem pelo menos 3 tipos de culto, que é o culto de latria, que do grego significa adorar, né? Então este culto de latria é um culto destinado exclusivamente a Deus. Adorarás somente o teu Deus e a ele prestarás culto. Então esse culto de latria é o culto que nós destinamos somente a Jesus Cristo. Então não é uma verdade dizer que nós adoramos imagens, porque aí nós entramos em um outro tipo de culto, que é o culto da dulia, que significa honra, veneração. Então este é o culto que nós prestamos aos anjos e santos, aqueles que foram mortos, foram martirizados pela causa de Jesus Cristo, aos quais nós, ao olharmos para as vidas dos santos,
Nós temos como meta para a nossa vida, nós temos como meta para ir em busca daquilo que no nosso batismo Jesus nos chama, que é a busca da santidade. Sim. E aí nós temos o culto da hiperdulia, que é o nome hiper no português significa super, e dulia, veneração, honra, ou seja, é uma super honra, uma super veneração. É maior do que o culto de dulia. Que esse culto ele é destinado exclusivamente à Mãe de Deus, aquela que no concílio de Éfeso foi chamada de Theotokos, a Mãe de Deus. Então, o culto da hiperdulia é o culto que nós damos à Nossa Senhora Virgem Maria. E aqui eu quero falar para todos vocês, como nós falamos, o amor de todos os santos. E a importância, sabe qual é a importância de nós termos devoção a um santo aqui na Terra? É para que aqui na Terra, desde aqui na Terra, nós possamos já criar intimidade com os nossos vizinhos do céu. Os amigos do céu. Né? Olha que bonito, uma vez eu ouvi o fundador da nossa comunidade, o Hélio Maria, falar isso numa pregação, e aí eu parei e falei assim, cara, é verdade. E algo também que me impactou por essa escolha em falar da santidade da Virgem Maria, é que o próprio São Luís no tratado ele fala assim, que a quem Deus quer fazer muito santo, o faz devoto de Nossa Senhora. Então, olha só que belo é isso. Né? Muitos santos que nós conhecemos, como São Padre Pio, o Papa João Paulo II, tantos outros santos, Madre Teresa, São Maximiliano Maria Kolbe, todos esses eram muito devotos da Virgem Maria. Então, a Virgem Maria, para cada um de nós, é um modelo de santidade. Então não tem como falar de santos também sem falar da Virgem Maria, porque ela para nós é o modelo mais perfeito, modelo de santidade. Nossa Senhora é, como diz alguns santos, é a forma de Deus. Então se nós queremos alcançar a perfeição, nós devemos ter como exemplo também a Virgem Maria. Deus é perfeito. Mas Nossa Senhora foi o molde, o modelo. Então, por isso que nós temos que ter Nossa Senhora como esse modelo de santidade para as nossas vidas. Eu me recordo de uma frase de São Tomás de Vila Nova, que é citado por Santo Afonso Maria de Ligório, no seu livro Glórias de Maria. E ele fala assim, que confassa-se um Deus criou a terra, o céu e tudo que nela habita. Mas confassa-se da Virgem Maria, um Deus se fez homem e habitou entre nós. Então, tudo começa ali pelo sim, né? Pelo faça-se da Virgem Maria. Da Eliane Ribeiro. O nome da música é Portas do Céu. Porta do Céu. Uma frase muito bonita. A gente vai falando de céu e a gente vai recordando de muitas coisas. Um dia eu estava com o fundador da comunidade, o Hélio Maria, e ele falou uma frase de um sacerdote chamado Venerável Dom Funtanchim. E ali, quando ele ia falando, por exemplo, da maternidade da esposa dele, ele falou que ele se recorda muito da maternidade da Virgem Maria. E a frase de Dom Funtanchim, ele fala o seguinte, quando a gente falava de céu, eu me lembrei disso. Uma mulher, ao dar à luz, ela toma seu filho nos braços, olha para o céu e agradece a Deus por ter gerado uma vida. Mas uma mulher, ao dar à luz, ela tomou seu filho nos braços e olhou para baixo, porque o céu estava em seus braços. E essa mulher é a Virgem Maria. Né? Ela olha para baixo porque Jesus estava ali em seus braços, o próprio céu nos seus braços. Jorge, muito obrigado pelas suas palavras, pelo seu sim, por você estar aqui com a gente. Você é uma pessoa muito importante no seu ministério. Porque todas as pessoas que eu falava, eu falei com o Daniel, falei com o Eric, falei com o Elian a respeito de Nossa Senhora e todos eles me citaram você. Então eu vejo que você é referência quando fala de Nossa Senhora. E para finalizar, eu queria te perguntar e te pedir um recado que você pudesse deixar para as pessoas, um recado que você pudesse dizer para as pessoas que ainda não conhecem a Virgem Maria. Bem,
nós não podemos conhecer a fundo, né, Jesus Cristo sem antes também conhecer a nossa mãe. Quando a gente tem um amigo, a gente busca conhecer a família desse amigo, a gente busca conhecer a mãe desses nossos amigos para a gente entender de fato quem é aquela pessoa, né? Qual é a sua origem. Por isso eu quero deixar aqui a todos vocês que busquem conhecer mais sobre a vida de Nossa Senhora, né? Busquem ter essa devoção à Virgem Maria, porque eu falo assim para vocês, como já havia falado antes, Nossa Senhora é um caminho fácil, curto, perfeito e seguro de se chegar até Jesus, né? E aí eu quero deixar como mensagem para cada um de vocês: se o próprio Jesus Cristo, ele sendo Deus, ele quis vir ao mundo através das mãos da Virgem Maria, ele quis aprender a caminhar, a falar, a rezar com a Virgem Maria, quem somos nós para também não queremos aprender na escola da Virgem Maria, né? Então que nós possamos aprender com a Virgem Maria cada vez mais, para que nós possamos buscar a santidade e ser mais de Deus. Não. Muito obrigado. Obrigado mesmo. Pessoal, você que está acompanhando a gente aí na sua casa, no seu trabalho, muito obrigado por você estar aqui.